hora da história. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um Momento da História e estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Vamos à nossa história de hoje que a tia Andreia preparou para nós e está muito linda. Vamos ver qual é a história? Vamos contar até 3? Vamos lá? 1, 2, 3! A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que bom ter a sua companhia e mais este momento da história. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre uma história que está lá na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis e também no segundo livro das Crônicas, capítulo 34 e segundo Reis, capítulo 22 e 23. Nós vamos aprender sobre um rei, um rei que governou Judá por 31 anos, isso mesmo, ele ficou assentado na sua cadeira de rei por todo esse tempo. Esse rei, vocês sabem o nome dele? Nós vamos aprender agora. Me diga uma coisa, crianças. Aqui no nosso país nós temos um presidente, nós temos um governador, nós temos um prefeito. Vocês acham que vocês, pequenininho, poderiam sentar lá naquela cadeira e ser o presidente do Brasil? Ai, nos nossos dias, hoje não é possível, não é mesmo? Mas naquele tempo, lá em Israel, sim, os herdeiros que iam ocupando os lugares, né, dos reis, ia passando o cargo de geração para geração. E nós vamos aprender a história do nosso rei Josias. Josias, ele teve um avô que fez muitas coisas más. Sabe como foi? Era o nome do rei que era o seu avô? Manassés, um rei muito malvado, um rei que fazia as coisas que não agradavam ao Senhor. Ele foi um dos piores reis de Israel. E o seu pai, Amon, também seguiu o mesmo caminho do avô e fez muitas coisas que não agradavam ao Senhor. Mas e Josias? Imagine aquela família, o pai, o avô, fazendo um monte de coisas ruins. Será que ele também fez coisas ruins? Não, ele não seguiu o exemplo do seu pai, ele não seguiu o exemplo do seu avô. Ele foi temente a Deus e com 8 anos de idade, ele se tornou o rei de Judá. Mas lógico que ele não governava sozinho, ele tinha pessoas que o ajudavam, mas ele sempre foi muito temente ao Senhor, ele sempre foi obediente à palavra do Senhor. Isso mesmo, criança, você é obediente à palavra do Senhor? Você tem obedecido a sua mamãe, seu papai? Como tem sido o seu comportamento? Será que os seus amiguinhos, eles fazem coisas ruins e você vai fazer também? Não foi assim que Josias foi. Ele não fez isso. Ele seguiu seus próprios passos, né? E a Bíblia diz que ele não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Quando Josias tinha 16 anos de idade, já estava reinando há 8 anos, ele pegou e fez uma limpa lá naquele reino de Israel, de Judá, aonde ele estava reinando. Ele destruiu todos os altares. Vocês sabiam, criança, que Israel, aquele povo de Israel, eles adoravam outros deuses? Eles faziam coisas que o Senhor Jesus, nosso Pai, ele não gostava. E aquele povo adorava outros deuses, deuses pagãos. E Josias mandou derrubar todos os altares, tirou tudo que era idolatria naquele país. E olhem, crianças, que foram muitos ídolos. Eles derrubaram muitas coisas. Josias teve muito trabalho, mas ele
conseguiu limpar aquela idolatria daquele lugar. E mais pra frente, quando aquela idolatria já tinha sido limpada ali de Judá, o que Josias fez? Agora vamos lá pro templo, vamos fazer uma reforma lá no templo. Por quê? Para o povo adorar o Senhor, porque antes eles usavam o templo para outras coisas também, não é mesmo? Para adorar outros deuses. E limpou todo aquele templo e reformou, começou uma grande reforma. Ele pegou o sacerdote Ilquias, pegou o dinheiro que eles tinham recebido ali de ofertas de vários lugares, pegou esse dinheiro e contratou muitas pessoas ali para reformar o templo. Isso mesmo. E eles começaram a limpar e arrumar e a reformar tudo. Quando de repente, em meio a toda aquela reforma, eles acharam o livro da lei, que antes era assim, ó, tipo uns rolos. Isso mesmo. Ele achou esse rolo e sabe o que ele fez? Ele chamou o escrivão Safã, isso mesmo, ele chamou o escrivão que pegou esse livro da lei e ele foi correndo lá onde estava o rei Josias e chamou: Rei Josias, olha que lá na reforma o sacerdote Ilquias achou o livro da lei, olha aqui, eu vou ler para você. E ele pegou, abriu aquele livro lá e começou a ler para o rei. Isso, ler aquelas palavras do Senhor, tudo que estava escrito. Ele começou a ler para o rei, ler. E o rei Josias, ele ficou impressionado quando ele ouviu tudo aquilo que estava escrito nas escrituras. E ele ficou tão triste, ele rasgou as suas roupas, se humilhou, ele chorou, porque ali na escritura estava dizendo que o Senhor Deus ia castigar aquele povo, porque o povo estava fazendo coisas erradas, que não agradavam ao Senhor. E Josias se arrependeu, ficou triste, se humilhou perante o Senhor Jesus. E o Senhor Deus, ele recebeu aquela humilhação do rei Josias. E o rei pegou então e falou para Safã: vamos, nós precisamos ver o que o Senhor realmente quer, que ele quer conosco, que nós façamos. E eles pegou e foram consultar a profetisa. E a profetisa falou assim que o Senhor, ele se agradou da humilhação do rei Josias. E o Senhor Deus iria sim castigar aquele povo de Israel. Mas somente depois que o rei Josias partisse para a glória. E assim, o que aconteceu? O rei Josias, ele pegou e falou: eu vou obedecer tudo que está escrito aqui. Eu vou chamar o povo agora e eu vou ler isso aqui. Tudo que está escrito aqui na escritura para o povo. E ele foi lá no templo, reuniu toda a nação de Judá, chamou todo, desde o mais importante até o mais simples, e todos puderam ouvir a leitura do livro do Senhor, porque o rei leu e o rei falou assim: eu vou obedecer e vocês também vão obedecer tudo que está escrito aqui nesse livro, e o Senhor vai se agradar de nós. E assim foi, ele leu aquele livro e todos, a partir daquele dia, eles adoraram somente ao Senhor. Eles abandonaram todas aquelas práticas erradas, aqueles ídolos, aquelas coisas que estavam aprisionando aquele povo. E olha, criança, que às vezes tem coisas que nos tiram a atenção do Senhor, não é mesmo? Muitas vezes nós ficamos tão ali, com aquele jogo, com aquele YouTube que não quer largar, a gente não consegue. E a gente não dá um minutinho de atenção para a palavra do Senhor. Será que a gente está lendo a palavra do Senhor igual o rei fez? O rei leu a palavra para todos. Será que você já leu a palavra do Senhor para um amiguinho seu? Nós precisamos tirar esses ídolos representados nos jogos, na internet, no videogame. Tem tantas coisas que nos aprisionam e nos afastam do Senhor. Então, que neste momento você faça como o nosso rei Josias, seja diferente, faça a diferença. Ele foi um grande servo do Senhor, ele não quis
imitar o pai dele e nem tão pouco o avô dele. Mas lá na Bíblia, lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala: sede, pois, imitadores de Cristo. Isso mesmo, crianças, imitam ao Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, façamos nós também e vamos ser bem-sucedidos. E o Senhor vai se agradar do nosso comportamento, não é mesmo? Então fale do Senhor para as outras crianças também. Amém? Então que o Senhor Jesus te abençoe e vamos para até o próximo momento da história. Viram que história mais linda que a tia Andréia nos contou? Que possamos seguir o exemplo deste rei maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo momento da história. Tchau!